A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, a paz do Senhor, meus irmãos, irmãs, jovens, adolescentes, pastores e obreiros. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Eu não sei a hora que você vai ouvir essa live, mas quando você ouvir essa live, dê um like, se inscreva no nosso canal para que o YouTube entenda que é importante para você. Esta é a palavra de Deus. Hoje é dia 16 de dezembro de 2024, o ano que Deus, pela grande bondade e misericórdia, nos concedeu para pregar a palavra com amor. E desde ontem que Deus está falando comigo sobre falar com a família e a igreja. Muitas famílias se acabando, muita igreja se acabando, e está faltando nos falar por que isso acontece na igreja. Não é o pastor, não é a mulher, não é o homem, não é o filho. Vamos entrar nessa passagem. Deus, nós vamos meditar na palavra de Deus. Gênesis, capítulo 1, versículo 28, quando Deus criou o homem, todo mundo conhece, e viu que não era bom que ele estava só, deu uma mulher, uma companheira. Foi Deus quem criou a família, lá em Gênesis 1, versículo 28. Agora aqui em Mateus 7, 24 a 27, fala os dois fundamentos. Deus criou a família, Jesus Cristo fundou a igreja. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram-se os rios, sopraram-se os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve esta minha palavra e não a pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Amém? Amados e queridos irmãos, vamos falar sobre o fundamento da família e da igreja. Meu amado irmão e minha amada irmã, se você tem uma família, os seus filhos estão dando trabalho, filhos nas drogas, na prostituição, filha lésbica, filho homossexual, beberrão, marido beberrão, adúltero, brigador, mentiroso, ladrão, compra e não paga, mulher que trai o marido. Amados e queridos irmãos, aonde está o erro? Para um pouquinho. Aonde errou? Essa mulher errou. Você parou para pensar que Satanás nunca brincou de ser Satanás? Nós, os cristãos, pararam achando que estava livre do mal. E Jesus Cristo disse na sua palavra que neste mundo teríamos aflições. Deus formou o casal no jardim do Éden, Satanás estava perto. Está entendendo? Ele não podia desfazer, mas ele foi usar a astúcia dele, colocou o pecado. Um casamento, meus amados irmãos, foi feito para durar até que a morte nos separe. O juramento é amando e respeitando em toda condição, na alegria, na dor, na tristeza, na doença, na saúde, na bonância e na falta de bonância. Se tiver dinheiro, tem dinheiro. Se faltar o dinheiro,
falta o dinheiro, mas o amor e o respeito não pode. Só tem uma coisa que é superior, não é só a igreja e a família. Primeiramente, Deus, quem criou a família. Do outro lado está Satanás lutando contra essa família. Meu irmão, você parou para pensar que você deu mau testemunho na sua casa? Bebendo, brigando, jogando, traindo a sua companheira, batendo e os seus filhos sabiam? Você entende que você deu lugar para Satanás, porque ele entra para desfazer a família, ele veio tentar fazer. O seu filho hoje está usa droga. O que você fazia no passado? Você lembra que Satanás se rendou com a sua vida? Às vezes os seus pais passaram nervosos, perderam hora de sono. Será que você diz assim, mas o meu pai, então seu pai também deu lugar à sua mãe? Todo mundo dá lugar, então nós temos que voltar para Cristo. E entender, se o seu filho está dando trabalho, a culpa não está nele, muito menos em Deus. A culpa é chamada para Satanás. Satanás é o culpado, ele veio para matar, roubar e destruir. Conversa com esse filho. Filho, você está usando droga, deixando o filho no mundo sem cuidar, batendo, apanhando, sendo preso, traindo a esposa e seus pais. Lembre que você está dando brecha, dando o seu corpo a ser usado por Satanás. Ele entrou para destruir a família. Meu irmão, você é um homem, o sacerdote da casa. Cuida da sua esposa como Cristo cuida da igreja. Tudo aquilo, meus queridos irmãos, que a Bíblia disse que é pecado, não faça. Você tem desejo, mas clama a Deus para que Ele te dê graça para suportar os desejos e não pecar. Você que quase caiu com o pé na beira da cova, mas não entrou lá dentro, clama a Deus para que Ele te livre. Dobra o joelho na sua casa, meu irmão e minha irmã, para apresentar a bênção que Deus te deu à família. Minha irmã, você que deu luz filhos, hoje tem genros, noras, netos e bisnetos, você deve glorificar a Deus, porque Deus te deu condições de gerar uma família criada por Ele. Não quer dizer que Satanás não luta dentro da sua casa, com a discórdia. Porque Satanás é Satanás, ele está no direito dele. Ele veio para matar, roubar e destruir. Nós somos os cristãos. Nós temos que ter Jesus Cristo na frente. Dizer, na minha casa, a minha família pertence a Deus. E eu entrego a minha família nas mãos de Deus. Se algum deles pegar o seu corpo e vender, dar lugar para Satanás, mas eu entreguei para Deus. No tempo de Deus, Deus vai fazer o que Deus determina. Salvar ou matar. Deus, é dele, está nas mãos dele, ele sabe o que vai fazer. Está entendendo? Eu preciso dar testemunhos. E eu sou cheio de falha, cheio de fraqueza. Mas eu tenho que amar a minha família. Porque eu amando a família, estou amando a Deus que me constituiu sacerdote de uma família. Você já imaginou quem era eu para hoje eu ter uma família? Voltando-se para a igreja. Por que a igreja tem tanto problema? Por que a igreja tem um mundo dentro da igreja? Porque a igreja é uma família de várias partes do mundo, une-se em Cristo Jesus e torna-se uma família, filhos de Deus por adoção em Cristo Jesus. Satanás vai respeitar a igreja? Mentira!
ele vai tentar a vida toda. E eu quero dizer para os meus irmãos que se Satanás tivesse tido êxito quando foi tentar ao maior evangelista, o maior apóstolo, o maior homem, chamado Jesus Cristo, quem é eu para persuadi-lo a Jesus? Quem é Satanás para persuadi-lo a Jesus? Mas ele o tentou. Ele ofereceu a Jesus aquilo que a ele tem aqui na terra: riqueza, poder, posição. Satanás sabe que tudo que faz o homem cair não é a mulher. A mulher é filha de Deus, é minha irmã. Está entendendo? Nós podemos ter liberdades, podemos ter carinhos, amor um para com o outro. Entendeu? Mas aquilo que vai fazer o homem cair é a posição, é a riqueza, é o dinheiro. E Satanás ele teve a ousadia de tentar Jesus, sabendo ele que Jesus Cristo não poderia ser tentado e ser vencido. Ser tentado poderia, mas ser vencido é impossível. Mas ele foi. Por que ele não tentaria a mim, aos pastores, às irmãs, às jovens, os adolescentes? Ele troca a palavra de Deus. Começou lá no Jardim do Éden, a mentira. Está entendendo? Para a mulher, mentindo sobre a palavra. Está entendendo? Ele troca a palavra, põe na mente da pessoa. Deus é santo. Ele fez o homem e a mulher santo. Deu autoridade para procriar. Jesus Cristo é santo. Viveu em santidade. Foi morto, crucificado e ressuscitado ao terceiro dia. Foi levado aos céus. Está à direita do Pai. Em tudo foi tentado sem pecar. E constituiu a igreja. Deu mandamentos à igreja. Deu autoridade. Satanás sabia que a igreja andando na direção de Jesus Cristo era um terremoto no inferno. Satanás era derrubado. Quantas vezes Satanás se levantou contra a igreja para acabar com a família, com a igreja? Quantas vezes Satanás tentou acabar com a família? Quando tinha um adultério na família, a mulher sumia. Senão o marido matava os filhos, nunca mais queria ver a mãe. Satanás persuadia a mente da pessoa. Mas Satanás não conseguiu acabar com a família. Com o princípio, o homem nascia, criava e continuava temente a Deus e a palavra do pai e da mãe, respeitando. Satanás não se dá por vencido. A igreja tinha lutas, perseguições, prisões, mortes, e a igreja de joelho, buscando ao Senhor, e Deus entrava com providência. Satanás sempre derrotado, porque ele ia batendo, machucando, matando, e a igreja vencendo, crescendo. É como quem bate um bolo, quanto mais bate a massa, mais ela cresce. Satanás parou, entrou em reunião no inferno e entrou na mente do homem, nas nações, para voltar, colocar facilidade na família,
Um pai batia no filho, o vizinho apoiava a criação do pai. Hoje, se o pai fala áspero com o filho, o vizinho tem direito de chamar a polícia. Hoje nós não temos família. Os filhos faz sexo dentro da casa dos pais. O filho não respeita pai, pai não respeita filho. Palavreados que um pai para uma filha era coisa que no passado nem pai com filho falava. Ia falar na casa das mulheres à toa no passado. Amados, a mulher continua sofrendo. Quantas mulheres, quantos lares se desfazendo porque o homem não trabalhou como Jesus. A obrigação do homem está com a boca no pó, clamando a Deus para que envie anjo para guardar a família. Porque Satanás luta contra especificamente contra a família. Porque dele colocando dentro da minha família o adultério, a prostituição, a separação, a bebedice, espancamento, ele está uma vitória diante de Deus. E como eu estou diante de Deus, Deus triste comigo? Está entendendo? Na sua casa tem mentira, balada. Amados, esse negócio de falar que não precisa de santidade, nós não somos santos, mas nós precisamos de buscar a presença do Senhor. A igreja é a mesma coisa. Satanás nos reuniões, agora a família tem os governos, assistente social. A polícia pode matar o meu filho que está usando droga, mas eu não posso bater no meu filho porque está usando droga, que eu vou preso. Está entendendo? Satanás venceu a família. A família está desfeita dentro da igreja e fora da igreja. A igreja do Senhor Jesus Cristo, digamos, dos anos, na virada do século 2000, já estava bem quebrada. Hoje a igreja não é mais a igreja que Jesus Cristo chamou. Vocês sabem disso. Amados, o pecado que a igreja, as Assembleias de Deus, estou falando, cometeu e continua pecando, Deus não perdoa, porque Deus não pode perdoar um pecado se nós não entendermos que pecamos. Eu vou falar para vocês. Nos anos 80, mais ou menos, qualquer crente das Assembleias de Deus, Madureira, Belém, que a contenda foi depois de 85, 26, 86, que fosse nenhuma igreja que batia palma, ele chamava de aquele lugar. Essas revelações. Outra coisa, há um crente que fosse numa igreja e batesse palma na igreja, é disciplinado. Fala comigo, pastor, se eu estou mentindo. Vocês têm coragem de falar? A Bíblia nunca condenou bater palma, mas a Assembleia de Deus condenou. Então a Assembleia de Deus está em pecado hoje batendo palma. As Assembleias de Deus estão em pecado batendo palma e Deus não perdoa. Por quê? Porque eles não reconheceram o pecado. São Mateus 5,37. Pastores, o nosso falar, nosso sim, sim, o nosso não, não. O que passar disso é procedência maligna. Por isso a igreja está morrendo. A Assembleia de Deus, para ter direito de bater palma, tem que ser humilde para alcançar o perdão. Hoje tem muito mídia, ir na mídia, nas televisões, e dizer, nós pecamos. Erramos, julgando as igrejas que batiam palma, chamando de coisas, de movimentos. Nós pecamos. Tem que fazer pelo menos que na igreja católica, que veio pedir perdão pelo que fez com o povo de Deus, com os judeus. Está entendendo? Se não pedir perdão, a igreja vai morrer em pecado.
Os pastores que hoje estão aí, eles fizeram parte do ministério que excluía quem batia palma, excluía a mulher que cortava o cabelo, excluía quem usava esmalte, excluía quem usava batom, excluía quem colocava brincos e anéis. Vocês estão todos em pecados, pastores, porque vocês não são dono da igreja de Jesus Cristo. Vocês não conheceram a igreja, o dono da igreja. Por que você... Eu já vi pastor achar que a culpa é da convenção, a culpa é dos pastores. Se eu sou pastor, eu estou dizendo, a Assembleia de Deus está em pecado. Por isso eu nunca subi. Porque eu nunca me curvei. Porque eu sei que o homem é falho. Eu sei que os pastores são mercenários. O que o maior é um falar, os outros assinam embaixo. É pecado. Se eu pequei, eu estou em pecado. Se o bispo pecar, está em pecado diante de Deus. O grande pregador avarento está em pecado. A igreja está em ruína. Sabe quem é o culpado? Satanás. E ele tem o direito, ele tentou a Jesus Cristo. Jesus Cristo não se deixou ser tentado. Ele está tentando, foi tentar os pastores e eles se renderam ao dinheiro, à riqueza, a mentira, a política, a vaidade. Pastores, o senhor sabe que aquilo que não agrada a Deus, desagrada. E aquilo que desagrada a Deus não pode entrar nos céus. Se eu e você tornamos-se amigo do mundo, fazemos-se amigo do mundo, tornamos inimigo de Deus. O altar de Deus, onde pega a palavra de Deus, é para estar homem de Deus, com referência à palavra de Deus, não é moleques, ou meninos, ou mercenários, ou políticos. Política, no lugar dele, é o palanque na rua fazendo campanha de política. O santuário é para homem de Deus. Por que o Senhor colocou o político bêbado, mentiroso no altar de Deus? Você sabe que os mentirosos é filho do diabo e você, pastor, está em pecado. Jesus Cristo, no ano que vai se iniciar agora, em janeiro, ele vai tratar com a igreja, com os pastores e muitos que estão nos altares, enviando a culpa para os grandes, vai descer, porque é culpado também. Porque quando nós calamos, consentimos com qualquer coisa errada, estamos errados também. Amados, a Bíblia é bem clara. Não é questão de ser santo demais, não. Eu sou cheio de pecado, cheio de defeito. Mas eu tenho que ter reverência diante de Deus. A palavra de Deus é fiel e verdadeira. Família, ame o seu pai e a sua mãe. Pai e mãe, ame os seus filhos. Homem, ame a sua esposa que Deus te concedeu e a respeite. Mulher, ame o seu esposo e a respeite. Homem, faça essa mulher feliz, porque foi a sua promessa. Não queira você ser feliz, faça ela feliz. Estará fazendo a vontade de Deus e glorificando o nome do Senhor. Pastor, santifica a sua vida e a igreja. Tira os olhos da riqueza, porque tudo vai ficar neste mundo.
Os senhores estão vendo a salvação a coisa à distância. Eu quero dizer para vocês e para todos nós, se nós vivermos aqui 1000 anos ou 2000 anos, com certeza vai demorar tempo, mas vai passar. E a eternidade não tem fim. E a eternidade com Deus é uma bênção, mas sem Deus é uma tristeza. Meus irmãos e minhas irmãs, não compre o céu, porque o céu é ganhado de graça pelo Senhor Jesus Cristo. Não vá na conversa de dinheiro para ficar rico, é mentira dos pastores, filhos do diabo. Jesus Cristo, ele deu à igreja o poder para curar os enfermos. E esse poder você só adquire na humildade de coração e de mente, orando, jejuando e clamando ao Senhor, porque você ama o seu irmão e a sua irmã, que está enfermo, está canceroso, está cego, está paralítico. E por amor você clama a Deus, e Ele, pela tua infinita misericórdia, te concede o dom da cura, o dom da maravilha, autoridade para fazer milagres, ressuscitar os mortos. Não, isso não é comprado. Não aprende numa cadeira de faculdade. Essas coisas você aprende de joelho, com a boca no pó, se humilhando diante de Deus, enfrentando o inferno e a Satanás, enfrentando este mundo. Cuida da sua família, se você não quiser chorar amanhã, porque Satanás, ele está assolando a igreja, está assolando a família. Quantas casas de crentes que existe prostituição? Uma mulher, uma moça que louvou na igreja, pregou a palavra, hoje é lésbica. Lésbica que o ministério consagrou. Meus amados irmãos, o Espírito Santo de Deus não confunde, é o homem quem confunde. Por quê, meus amados? Por quê, meus queridos? É posição. Essa pessoa vai dar trabalho, vai dar dinheiro para a igreja. A igreja não precisa de dinheiro. A igreja precisa de santidade. Precisa de amor. Sem santidade não existe amor ágape. Existe o amor eros. O amor na carne, no dinheiro, na sensualidade. Os senhores, pastores, há 40 anos atrás, tinha pecado na igreja? Tinha. Tinha pastor que caía em adultério? Tinha. Mas era muito impossível quase você saber que um pastor caiu. Hoje, tem pecado na igreja? Tem. Tem pastor em adultério, com 2, 3 casamentos, pregando a palavra de Deus, justificando que está certo? Tem. Vai morar no céu? Medite na palavra de Deus. Se eu estou em adultério, se eu não falo para o meu pastor e ninguém sabe, Deus vai subir no altar, porque Deus é Deus. Ele vai me tirar, ele vai me afumilar, eu vou cair no altar, no chão, eu vou ser recolhido. Se é para a glória ou para a perdição eterna, Deus o sabe, mas Deus vai fazer. O pastor não vai entender nada, mas se o pastor sabe que eu estou em adultério, e me abraça e coloca do lado dele, eu vou descer e ele também. Você está entendendo? Pastor, por que você
Ah, mas esse homem, ele é um político. É filho do diabo, é mentiroso. Ele mente. E como você coloca ele do seu lado? Irmão, tem pregadores famosos que eu não paro para ouvir as baboseiras dele. Não. Primeiro, a igreja é santa. A igreja é propriedade de Jesus Cristo. Satanás entra para destruir a igreja. A minha vontade não vale, mas a minha obrigação é voltar-se, dobrar o joelho e clamar ao Senhor de que Ele tenha misericórdia da igreja. Da igreja, não estou falando dos pastores, estou falando da igreja. Por quê? Deus chamou os pastores e deu eles para cuidar da igreja, que ele, pelo teu Espírito Santo, ele ungiu. Aquela igreja que ele comprou com o sangue do seu Filho amado. Quando a igreja está cheia de meninos e meninas usando a Bíblia para satisfazer o pastor da igreja, estão em pecado. Meus irmãos e minhas irmãs, quando Jacó saiu da Mesopotâmia, quando ele ia chegando na terra, o anjo de Deus falou com Jacó: chama todos, que traga todos os ídolos, colares, brincos, tudo, abre um buraco debaixo dessa árvore em terra, daqui para lá não tem nada. Não importa, meus irmãos, a pessoa vem do mundo, ele pode estar no centro de macumba, pode usar tatuagem, ele pode ter brinco, colares, orelha furada, de qualquer maneira. Mas aceitou Jesus Cristo em terra aqui. Daqui para lá você tira seus brincos, seus colares, sua vaidade, pintura, porque no céu não entra essas coisas. É a terra que Deus escolheu para você. Você quem escolhe. Pastor, você não pode colocar o homem e a mulher no céu. Você não pode tirar eles do céu. Você tem que ensinar na Bíblia. Ensinar na Bíblia. Aquilo que é pecado diante de Deus, ainda que um anjo do céu chegar e dizer, não tem problema, disse o grande apóstolo Paulo, é para ter esse evangelho como anátema, como mentiroso. Eu olho para os pastores e começo a meditar. Por que o prazer tem um pastor para ter um paletó gostoso assim, posição, sabendo que a palavra de Deus, ela é reta, ela não faz curva. O pecado que está na jovem, que Deus abomina, e eu também tenho o mesmo pecado, Deus abomina mais ainda. Se a jovem precisa de uma correção, eu preciso de uma correção e meia pelo mesmo pecado. Se a irmã pecou e confessou, irmã, você não pode participar da ceia. Isso é o corpo e o sangue de Jesus Cristo. Hoje modificaram tudo a igreja, a ceia. Mas Jesus Cristo, esse é o meu corpo, que é partido por vós, para entregue por vós. Esse é o meu sangue, a nova aliança do meu sangue. Jesus Cristo foi direto. Eu tenho que entender, não estou tomando um suco qualquer. Não estou comendo um pedacinho de pão. É o corpo de Jesus Cristo quem falou. Se ele falou que é o corpo dele, é o corpo dele. Quem tomar ceia em pecado será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Então, cuidado, meus irmãos. Pastores, eu não vejo mais o ensinamento sobre a Santa Ceia. Os senhores
Para começar, há 40 anos atrás, nem o pastor presidente da igreja e a esposa dele participava da ceia. Ele estava todo excluído. Cabelos cortados, batons, anéis, colares, brincos. Quantas pessoas excluídas por isso? Eu sou para ser testemunho. Enfrentei muitas vezes o ministério por excluir jovem, adolescente, até porque estava vendo um filme na cartaz do cinema. E os santarrões das Assembleias de Deus, fofoqueiros, ia falar com o pastor e dizia que o Espírito Santo não deixa enganado. O Espírito Santo não é fofoqueiro. É o homem e a mulher. Meus amados, os senhores pensam que Deus não escreve tudo que nós fazemos aqui? Ele sabe as minhas fraquezas. Ele sabe os meus pecados. Mas Ele sabe a força que eu faço para ter uma vida reta diante dEle. Ele sabe como eu amo o Pai. Ele sabe como eu amo a igreja. O sacrifício de Cristo Jesus. Ele sabe como eu amo a família que Ele me concedeu. Tem problema porque eu sei que Satanás luta contra a família. Satanás luta contra a igreja. E sabe como ele usa? Quando tem uma pessoa que defende a palavra, 90% da igreja está do lado do pastor que está desviado. Quer dizer, é Satanás vencendo a igreja. Os profetas, quando foram profetizar, todos mandaram o rei ir porque entregaram a cidade na mão dele. O único que mandou buscar eles, quando esse um chegou que falou, o outro bateu nele, porque por onde passou o Espírito do Senhor para falar com você? Quem sou eu diante dessa multidão? Mas a palavra de Deus é poderosa. Quando os senhores e as senhoras estiverem num leito de enfermidade, cancerosos, lunáticos, desenganados pela medicina, com as pragas que vier, não poder mais pregar, não adianta colocar a igreja para orar. Deve voltar-se dentro de si, pedir misericórdia ao Senhor, pedir perdão, antes que seja tarde, porque a igreja e a família são criações do Pai. Ele criou a família no jardim do Éden e o mundo acabou com a família. Ele criou a igreja com a vida do seu filho e o mundo acabou com a igreja. Satanás achou brechas com dinheiro, com vaidade, com politicagem, e a igreja foi ficando fraca. A igreja ficou fraca, sabe por quê? Porque acabou os homens que oram, as mulheres que oram, que obedecem a palavra de Deus. Hoje a mulher coloca um brinco para ser igual a pastora, porque senão ela não tem lugar do lado da pastora. Aceita Jesus, minha irmã. O homem hoje fala que não tem problema, o pecadinho do adultério, do divórcio, para estar bem com o presidente. Aceita Jesus, irmãos. Eu tenho que estar bem com Jesus Cristo. A palavra de Deus é bem clara. O divórcio, a não ser por infidelidade. A infidelidade conjugal, às vezes não partiu de quem traiu. A infidelidade, às vezes, era minha, que abandonei a mulher. E ela não aguentou pela necessidade e caiu. Mas eu fui infiel, sei que eu dei conta, cuidei, como Cristo Jesus cuidou e cuida da igreja. Porque Jesus Cristo não cuida o crente que não aceitam a Ele. O crente está na boate, está bebendo, está nos forrós, nos cinemas, na praia,
seminua e seminuas. E quer que Jesus Cristo esteja livrando ele. Jesus Cristo não vai tomar banho de praia com você. O Espírito Santo não vai te usar você lá, bebendo e falando vaidade. Aceitam a Jesus, irmãos. Jesus Cristo está voltando. O ano que vem está bem aí. Verás a glória de Deus. Deus vai levantar homens e mulheres, mas vai abater homens e mulheres que estão em cima descerão. Porque Jesus Cristo tem dado muito tempo à igreja. Para mim e para você. Que Deus abençoe a igreja em Cristo Jesus. Que Deus abençoe o irmão e a irmã. Que a misericórdia de Deus alcance essa nação, os pastores e os membros. Que Deus o abençoe. Ore pela minha família, ore por mim, que sou carente das orações dos irmãos. Eu sou pó, eu sou cinza. Vosso irmão, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a paz do Senhor Jesus Cristo.